A paz do Senhor para o povo de Deus. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, versículo 22. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 17, versículo 22. Disse Jesus aos seus discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E dirão a vocês: eis ele aqui, ou eis ali, não vades nem os sigais. Porque como o relâmpago que brilha de uma parte do céu e resplandece até outra parte do céu, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro convém que ele padeça muito e seja reprovado por esta geração. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e os consumiu a todos. Como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestará. Podemos assentar, irmãos. Alguém já disse que esse trecho é como se fosse a versão para a igreja do sermão profético de Mateus. A vinda de Jesus é um dos pontos em que a Bíblia Sagrada mais fala no Novo Testamento. O próprio Jesus falou várias vezes: virei outra vez, levarei vocês para junto de mim. Ele prometeu que voltaria para o seu povo, e a palavra de Deus fala isso várias vezes. E aqui Jesus toca de novo nesse assunto. Eles esperavam que naquela época em que Jesus andava nesta terra, ele fizesse o cumprimento de todas as promessas que tem no Antigo Testamento. Eles esperavam que Jesus derrotasse os romanos, transformasse Israel numa superpotência, colocasse o mundo todo de joelhos. Era isso que eles esperavam. E como Jesus não fez nada disso, até hoje o judaísmo fala o que sobre Jesus? Ele foi um impostor, ele foi um falso profeta, foi alguém que enganou as pessoas. Mas ele deixou claro que ele viria outra vez para cumprir todas as promessas de Deus na sua palavra. E nós, Igreja do Senhor Jesus, esperamos este dia glorioso. Aqui Jesus usa vários exemplos do Antigo Testamento para falar como será a sua volta. Muitas pessoas esperam Jesus da forma errada. Esperam que o céu se abra, ter um brilho no céu, escute aquela trombeta no mundo inteiro e pronto, Jesus vai aparecer de forma visível para todos. Mas ele deixou várias pistas para nós de que não vai ser bem assim. Que primeiro ele virá buscar a sua igreja, buscar a sua noiva. Ele não disse isso de forma tão clara quanto as pessoas gostariam, mas ele deixou muitas pistas na sua palavra. E aqui nós vemos algumas delas. Vemos Jesus comparando a sua volta com um relâmpago. A gente sempre pensa num relâmpago, a gente fala disso, os irmãos lembram logo daquela tempestade que teve no ano passado, que causou o apagão aqui no nosso estado. Imagine só, todos aqueles relâmpagos que iluminavam dentro da casa, seguido pelo trovão. Mas você sabia que cada um daqueles relâmpagos eram dois? Você sabia disso? Cada relâmpago daquele era dois. Não era só um não, era dois. É que ele acontece tão rápido que a nossa vista não alcança. E por que Jesus não falou logo isso? Porque as pessoas daquele tempo não iam entender. Mas hoje, com a tecnologia que nós possuímos, com a ciência que nós temos, nós sabemos que cada relâmpago são dois. Primeiro acontece um relâmpago invisível. Não dá para enxergar ele com olhos humanos, só com máquinas especiais. Ele também não produz nenhum barulho, nadinha, silencioso. Mas depois que ele acontece, aí que vem aquele relâmpago que deixa muita gente pensando que já é a volta de Jesus. Aquele relâmpago que alumia, né, que ilumina todo o ambiente e que causa o trovão. Então veja que Jesus já deixou aqui uma pista, que antes daquela sua volta visível, como relâmpago, haverá uma outra volta dele, invisível. O mundo não vai perceber, o mundo não vai ouvir, o mundo só vai sentir a falta dos salvos na pessoa bendita de Jesus. Aqui ele deixou essa pista para nós. Ele também fala, comparando a sua volta com os dias de Noé e com os dias de Ló.
Veja que todas as duas vezes ele deixa claro, no dia em que Noé entrou na arca, Noé saiu do mundo que estava em volta dele, ele se isolou ali na arca. A partir desse dia começa o dilúvio. No dia em que Ló saiu de Sodoma, Ló não ficou protegido lá em Sodoma, que tem gente que acha, não, a igreja vai ficar aqui nessa terra, mas Deus vai proteger a gente. Deus vai botar a gente assim numa espécie de casulo blindado, vai cair as pragas do Apocalipse e não vai atingir nada da gente. Não, ali ele poderia dar o exemplo de outra coisa, mas ele mostra Ló. Ló foi tirado por Deus de Sodoma, antes de cair a tempestade que destruiu aquela cidade. Então esses dois exemplos mostram o quê? O justo sendo tirado antes da destruição. E é isso que o Senhor Jesus vai fazer com a sua igreja. Ele vai tirar o seu povo aqui dessa terra antes. Nós estamos vendo aí as notícias nos jornais, muita coisa acontecendo pelo mundo, gente sendo bloqueada nas redes sociais, mudanças na geopolítica do mundo. Tudo isso nos leva a nos preocuparmos um pouco, porque nós sabemos que tudo isso é preparando para um governo que vai dominar o mundo todo, que vai perseguir aqueles que são cristãos, vai perseguir todos aqueles que se opuserem a ele. Mas antes disso acontecer, Jesus leva o seu povo desta terra. E é por isso que nós devemos estar preparados, devemos estar prontos, porque será sem aviso. A gente muitas vezes corre lá para Mateus 24, não pastor, vai acontecer umas coisinhas antes, nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Tudo isso já acontece desde que o mundo é mundo. Aquilo lá em Mateus 24 não é para mim, não é para você, não é para a igreja, é para Israel, você sabia? O sermão profético de Mateus 24 é para Israel, não é para a gente não, irmãos. Ali é para o povo israelita, não é para nós, igreja do Senhor. Para nós, vale a promessa que ele deixou em João capítulo 14. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Ele não disse, olha gente, vai acontecer primeiro isso, depois aquilo, aí eu venho buscar vocês. Não, eu virei outra vez, levarei vocês para comigo. E é essa promessa que nós nos baseamos. Tem uma palavra na Bíblia que muitas vezes os ateus, os descrentes, usam para zombar dos crentes e dizer, olha, Jesus falou, certamente cedo venho sem demora. Já passou 2000 anos, se Jesus de vocês está demorando muito para voltar. Só que você sabe o que significa aquele lá venho sem demora? Cedo venho? Ou em outras Bíblias você já viu escrito presto venho? Sabe o que quer dizer isso? Eu venho rapidamente. Eu venho sem aviso. Eu venho sem avisar. Eu vou aparecer sem aviso. É isso que ele estava dizendo. Ele não estava dizendo, olha gente, eu vou voltar daqui a mais uns dias, poucos dias, uma semana, 10 dias. Eu venho voltar sem demorar muito. Não, a gente lê esse texto e interpreta errado. A palavra ali que o Deus inspirou os escritores para escreverem é uma palavra grega chamada taku. Sabe o que quer dizer? Velozmente, rapidamente, sem aviso prévio. A gente inclusive usa essa palavra na física. Quem já estudou um pouquinho aí na escola, né, aquelas matérias chatas de física, química, matemática, aí a gente aprende que tem átomos, que tem prótons, elétrons, essas partículas ali que acabam deixando a gente, né, pastor Amandi, deixam a gente numa situação complicada. Pois é, tem umas partículas chamadas táquions, que elas vêm o nome delas dessa palavra, sabia? Porque elas são muito velozes, elas são mais velozes que todas as outras. E quando eu vejo isso na física, eu lembro de Jesus dizendo, eu vou voltar rapidamente, eu virei sem aviso prévio. Não vai dar tempo de dizer, olha, vá se preparar, vá para a igreja para o pastor orar por você, vá consertar a sua vida com Deus, vá orar mais, vá ler a sua Bíblia. Não vai dar tempo de nada, será sem aviso prévio. E nós devemos estar preparados todo o tempo para esse dia. O Senhor tem permitido que estas coisas estejam acontecendo no nosso mundo, ao nosso redor, esta pandemia, essas mudanças políticas, tudo para quê? Para nos despertar, para nos sacudir, para nos tirar daquele sono de indolência. A gente observa que tanto nos dias de Noé quanto nos dias de Ló,
Como é que as pessoas estavam? Estavam ocupadas com as coisas do dia a dia. Comiam, bebiam. É pecado comer? Não. É pecado beber? Não estou dizendo beber bebida alcoólica. A gente precisa se alimentar. Mas o que acontecia com o povo lá de Sodoma e com o povo de Noé? Eles estavam entretidos com essas coisas. Eles plantavam, colhiam. É pecado plantar? É pecado colher? Não, não é pecado. Faz parte da existência humana. Mas eles estavam tão entretidos nisso que não deram atenção para os avisos. Noé pregou, como a gente canta naquele corinho, mas ninguém acreditou. Ló também pregou. E o que foi que fizeram? Riram na cara dele. Esse estrangeiro chegou ontem aqui na nossa cidade, está querendo dar lição de moral para nós, dizer o que nós temos que fazer. É assim o mundo que nos cerca. Quando nós anunciamos a Cristo, anunciamos a volta de Jesus, o que muitas pessoas fazem? Elas riem, elas zombam, elas dizem isso é invenção dos crentes. Essa ideia da cabeça dos crentes, ou como virou moda agora dizer, isso é teoria da conspiração, é para meter medo, para as pessoas irem para a igreja, dar o dízimo para o pastor. É assim que eles respondem. É igual o povo de Noé, igual o povo de Ló. É por isso que a vinda de Jesus será inesperada para este mundo, será sem aviso. Infelizmente, muitos crentes também não estão preparados para esse dia glorioso. Jesus falou várias vezes nas suas parábolas, nos seus discursos, nos seus sermões: estejam vigilantes, estejam atentos, estejam despertos, estejam prontos a qualquer momento. A gente lembra muito da parábola das 10 virgens. Todas dormiram, todas elas dormiram, mas à meia-noite se ouviu um clamor, se ouviu um grito. E aí a gente pensa que esse grito é o anjo que vai vir acordar para a gente: olha, Jesus está voltando. Não. Você sabe quando foi esse clamor? Foi há 1 século atrás. Aconteceu há 100 anos atrás. Foi, digamos, o último aviso de Deus para a sua igreja. Foi quando ressurgiu o movimento pentecostal. Foi quando aquelas línguas desconhecidas, línguas estranhas, línguas de fogo, voltaram a ser relembradas pela igreja. Quando Deus lá nos Estados Unidos começa a derramar do seu Espírito Santo de novo, como em Pentecostes. E esse movimento pentecostal, esse fogo que começou ali, alcançou até nós aqui no Brasil. Mas veja que aquele lá já foi o clamor, avisando: o noivo está vindo, preparem-se para encontrá-lo. Como está a nossa vida? Como é que está a nossa preparação com Deus? Como é que estão as nossas vestes espirituais? Como está a nossa comunhão com Deus? Porque o Senhor vem buscar um povo preparado. Ele não vem buscar um povo que está se preparando, ele vem buscar um povo preparado. Então, se você ainda está se preparando, você já está atrasado, você já tem que estar preparado e se manter preparado a todo momento. Sabe quando você se apronta, se arruma para um evento e alguém avisa: olha, vai passar um carro aí, um táxi, vai te buscar. Mas que hora? Qualquer hora, a hora que der, fica pronto. Aí passa 1 hora, 2 horas, aí você já começa a ficar agoniado. Não, quer saber? Vou tirar aqui o meu paletó, minha gravata, só um instantinho, vou descansar um pouco, e aí depois eu me arrumo de novo e vou estar pronto para quando chegar o táxi. Aí nisso, chega o transporte e você perde a viagem. E é assim que vai acontecer com muitos crentes. É assim que vai acontecer com muita gente. A gente sempre esperou que antes da volta de Jesus venderam essa ilusão para nós. Vai ter um grande avivamento. Não tem isso não, irmão. Não tem isso na Bíblia. Não espere isso acontecer. Não, pastor, mas nos últimos dias Deus vai derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Já aconteceu, meu irmão. Se já aconteceu, essa promessa já se cumpriu. Cumpriu lá em Pentecostes. Veja lá em Atos 2, quando acontece aquele grande derramamento ali do Espírito Santo, o que é que o apóstolo Pedro fala no seu discurso? Isso daí é o cumprimento da profecia de Joel 2, já se cumpriu, olha, 2000 anos atrás. Esperando acontecer um grande avivamento, porque não vai acontecer. Se você estava esperando isso acontecer para dizer: agora Jesus vem, você vai perder o barco, você vai perder a viagem. Em vez disso, como é que vai ser esse nosso tempo? O que vai acontecer nessa nossa geração? Vai acontecer o que o apóstolo Paulo, usado por Deus, profetizou em 1 Timóteo 4. Nos últimos dias, diz o Espírito,
as pessoas escutando doutrinas mentirosas, a gente não vê as pessoas aí desprezando a palavra de Deus para ficar, olha, eu tive tal visão, eu tive tal revelação, eu escutei tal profecia, e vai para longe da palavra de Deus. Então veja que estas coisas já estão se cumprindo, e vão se cumprir mais ainda, vai piorar mais ainda. Portanto, estejamos preparados, porque breve virá o Filho do Homem. Eu lembro, quando eu era criança, muitas igrejas evangélicas, no seu púlpito, ou assim, num arco por cima do púlpito, estava lá essas 3 palavrinhas: breve Jesus voltará. Mas hoje parece que os crentes esqueceram. E o mundo que nos cerca está fazendo a gente esquecer isso. Se você entrar no Google, naquela rede de informática mundial, e colocar assim, arrebatamento da igreja, a maioria dos sites vai estar dizendo assim: isso é mentira, isso é invenção do pessoal, isso é visão de uma pessoa aí que viveu muito tempo atrás, isso não tem na Bíblia, isso é antibíblico, isso é para enganar as pessoas. Então o mundo está dizendo isso. Nós não temos que acreditar no mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, neste sermão profético, o Senhor Jesus nos deixou o aviso, que nós não sejamos como nos dias de Noé, que nós não sejamos como nos dias de Ló. E aí a gente lembra de quem? Da mulher de Ló. Foi transformada numa estátua de sal. Por quê? Porque olhou para trás. Por que ela olhou para trás? A Bíblia não diz, mas nós podemos pensar. Ela queria ver o que ia acontecer com a cidade, ela queria, talvez o seu coração estivesse preso nas coisas materiais que estavam ali. Assim também muitos crentes hoje estão presos nas coisas materiais, nas coisas deste mundo. Deus muitas vezes nos abençoa, nos dá boas condições materiais. Se Deus nos faz isso conosco, amém, glória a Deus. Mas não prenda o seu coração nisso, pois essas coisas materiais, todas elas, podem ser tiradas de nós num piscar de olhos. A sua casa, o seu carro, seu emprego, suas roupas, seus sapatos, tudo que você tem pode ser tirado de você num instante. Tudo isso você pode perder de uma hora para outra. Mas a sua fé em Deus, a sua comunhão com Deus, essa sim ninguém deve tirar de nós. Ninguém pode tirar de nós. E se nós mantivermos isso, nós estaremos prontos para ouvir o soar da trombeta. Porque ainda tem crente que está se enganando ali e dizendo, não, mas está lá em 1 Tessalonicenses 4. Mesmo o Senhor descerá do céu com alarido. Olha, vai ser um estrondo, tipo aqueles trovões que deu lá no dia 3 de novembro, né, que sacudiu a nossa cidade. Não vai ser, não. Você sabe o que quer dizer aquela palavra alarido? No grego, que foi escrito ali para Tessalonicenses, quer dizer voz de comando, uma ordem de um general às suas tropas. Então não fique esperando que vai ser aquele estrondo que o mundo vai ouvir. Agora sim eu vou me preparar, agora eu estou ouvindo o alarido, o soar da trombeta, agora sim eu vou me preparar. Não, o mundo não vai ouvir, o mundo não vai escutar nada. Só quem vai ouvir são os soldados de Cristo que estão prontos a ouvir a ordem do seu comandante. Mas ninguém vai ouvir. Ah, pastor, mas e o som da trombeta? A voz do arcanjo? Essa voz aí no grego é fone. Aí a gente lembra de quê? Telefone. Quando você telefona para uma pessoa, todo mundo está ouvindo? Sim ou não? Não. Só você e a pessoa com quem você ligou. Ah, ainda dá para fazer uma videochamada ali com 3, 4 pessoas a mais, mas é só essas. O resto das pessoas não está sabendo que você está conversando ali com elas. Assim também essa voz de arcanjo não vai ser para o mundo inteiro ouvir, vai ser apenas para a igreja de Cristo ouvir. Então esteja preparado, conserte a sua vida com Deus, coloque a sua vida no altar de Deus. Coloque o seu coração nas coisas do alto e não nas que são da terra, porque as coisas deste mundo são passageiras, são vaidade, como a palavra de Deus fala. A gente pensa que vaidade é só a questão das roupas, dos costumes. Não é, não. Vaidade, sabe o que quer dizer? Vento. É isso que quer dizer. Todas essas nossas coisas, irmãos, são vaidade. Sabe por quê? Porque são um vento que passa. A sua casa, o seu carro,
a sua família, os seus bens materiais, o seu dinheiro no banco, tudo isso é vento, tudo isso passa velozmente, mas apenas aqueles que creem em Deus na sua palavra permanecem para sempre. Então esta é a palavra que Deus nos traz nesta noite, para uma palavra de despertamento, uma palavra de avivamento, que nós crescemos pensando que avivamento era trazer um pregador de fora, para ele botar a igreja para dar uns glória, para botar os irmãos para rodopiar aqui no salão, ficar correndo igual um trenzinho aqui na igreja, no salão da igreja. Não, isso não é avivamento, isso é um movimento, isso é um fogo de palha, é um fogo estranho. O avivamento é quando realmente nós dizemos: Senhor, eu preciso me consertar, eu preciso mudar, eu preciso buscar mais a tua face, eu preciso orar mais, eu preciso ler mais a tua palavra, Senhor, eu preciso deixar a carne e buscar mais o Espírito, preciso deixar mais a ira, preciso deixar a gulodice, porque isso é uma obra da carne, você sabia? Preciso deixar a inveja, preciso deixar o orgulho, que o orgulho vai levar tanta gente à perdição. Então isso é o que é o avivamento, é quando nós criamos, digamos assim, vergonha na cara e dizemos: agora eu vou me consertar, agora eu vou ser do jeito que Deus quer, porque o Senhor vem buscar um povo preparado. Estejamos prontos para ouvir o soar da trombeta. Deus está nos despertando neste começo de ano. Deus está nos fazendo sacudir esse sono de indolência que está na nossa vida e dizendo: há muito mais para você. Mas não é aqui nessa terra não, como canta o Osés de Paula, né? Dias melhores virão, não é aqui neste mundo não, que dias melhores virão. Porque tem crente que está esperando dias melhores aqui. Olha, chegou a vacina, agora vai ficar tudo bem, vai ficar tudo ótimo, maravilhoso, vai voltar tudo ao normal, entre aspas. Não espere isso, não espere dias melhores aqui nessa terra, porque os nossos dias melhores são nas mansões celestiais. Vamos orar, igreja, fiquemos de pé. Se alguém quer vir aqui à frente para que esta igreja ore por você, precisa de oração, você precisa de que Deus faça algo na tua vida, você está enfermo, você está atribulado, você precisa de algo de Deus na sua vida. Se quiser vir aqui à frente para esta igreja orar por você, você tem essa oportunidade neste momento. Querido Deus, Pai que está nos céus, te louvamos e bendizemos, Senhor, pela tua palavra que nos santifica, pela tua palavra que nos renova. Pai querido, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, Senhor, o povo que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Senhor, nos prepara para o dia glorioso da tua volta, que o teu Santo Espírito possa nos transformar, possa nos convencer de nossos pecados, possa nos convencer da justiça e do juízo. Senhor, através do teu Santo Espírito nos transforma, nos modifica, nos faz mais semelhantes a ti, Senhor, para que possamos herdar este reino glorioso que nunca terá fim. Visita teus filhos, Senhor, que estão enfermos. Vem trazer a saúde, a cura, a tua bênção sobre todos. Os que chegaram aqui esta noite atribulados, aflitos, toma nas tuas mãos, Senhor, seus problemas, suas lutas, suas dores. Toma nas tuas mãos, Senhor, resolve. Glorifica o teu nome, ó Deus, na vida dos teus filhos. Enche cada um com o teu Espírito Santo. Prepara para a tua volta, Senhor. Abençoa o teu povo, nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.